É forte? É pesado? Abre a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 8, versículo 35 ao 36. O assunto de hoje é: vá cuidar da sua vida com Jesus. Com Jesus tudo é melhor, né? Amém? Ou misericórdia? Fala aí. Misericórdia, então nós vamos esperar mais um pouquinho. Vocês vão conseguir passar aqui? Não? Então eu vou ler. Amém? Ou misericórdia ainda? Agora sim. Marcos, capítulo capítulo 8, versículo 35 diz assim: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Que o Senhor possa nos ensinar através dessa palavra, que nós possamos compreender e praticá-la. Estou tendo um probleminha técnico aqui. Essa semana, eu já vou dar um pulinho, porque eu ia falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas é que Deus tocou no meu coração. Hoje um pouco mais cedo, a gente sempre ora aqui antes, né? De começar o culto, antes do louvor. Umas 7h10, mais ou menos. E aí eu estava falando sobre uma experiência que eu tive essa semana com um amigo meu, um irmãozão, do coração mesmo, o irmão que Jesus me deu. Eu não ia falar o nome dele não, mas eu vou falar, porque ele é parceiro. É o Japa. Deus me deu uma experiência com o Japa essa semana. Quem conhece o Japa? Não, deixa. Eu ia falar que eu ia afirmar uma coisa, né? Quem conhece o Japa sabe que o Japa é o cara dos assuntos aleatórios. Se você não conhece o Japa e você conhecer ele, você vai descobrir que ele é o cara dos assuntos aleatórios. E tava eu lá na quarta-feira, acho que foi quarta-feira, bem de boa, passando um café, do nada uma mensagem do Japa, 9h40 da manhã. Deu, lá vem bomba. Eu já sei já. E ele, Piá, momento reflitão. Ele mandou assim, foi com essas palavras. Eu até copiei aqui a mensagem dele. Piá, momento reflitão. A gente vive muito pouco, e desse pouco a gente vive vivido menos ainda. Eu tenho mais ou menos 2.500 horas de vida. Ou seja, eu sou velho. Não, brincadeira, ele não falou não. Mas no meu dia, tem uma média de 5 horas para mim. Sem contar que tem que fazer janta, comer, tomar banho. E aí, o Japa falou, e o Japa está ali para concordar isso comigo, e eu concordei com ele, é muita verdade. No nosso dia, a gente tem umas 5 horas mais ou menos para nós. Para a gente fazer o que a gente quiser. E aí, nessa hora eu já falei com Jesus. Eu falei com Jesus assim, Jesus, 2.500 horas, não, 2.000 não, 250 mil horas de vida, e eu sou convertido aí, já vai tô com 8 anos, 8 anos de convertido, e eu pensei assim, Jesus, nesses 8 anos de convertido, quantas horas eu dediquei a você? Quando a gente acaba de se converter, a gente sim, não tem nada que para a gente fala de Jesus mesmo, os outros xinga e fica bravo com a gente, nossos amigos, mas a gente continua falando de Jesus e a gente não liga. Então, aí uns 2 não, 1 ano mais ou menos do meu primeiro ano de conversão foi vivendo para Jesus totalmente, e com o tempo a gente vai dando uma esfriada, né? E aí, eu falando com Jesus, e eu fiquei pensando nisso, né? E eu já estava com essa palavra mais ou menos pronta, e ela entra, né, nisso, né, no valor que a gente dá para a nossa vida. E eu pensei também, né, e aí foi aonde começou a desenrolar, que tudo na nossa vida tem um custo. Moradia tem um custo, luz e água tem um custo, alimentação tem um custo, roupa, acessório, transporte, tudo isso tem um custo. Algumas coisas têm um custo mais baixo, né? Uma bala, um pão que você vai comprar de manhã. Outras coisas são mais caras, como sua casa, seu carro.
Tem coisas que você passa a vida inteira atrás, buscando, trabalhando para ter um dia. E para manter isso. Vamos supor que você vai ficar rico em nome de Jesus. E aí você vai e compra uma casona daquelas top, assim, gigantesca. Se você comprar uma casa dessa e você parar de trabalhar no outro dia, se você não receber, você não vai conseguir manter ela. Então você vai ter que continuar trabalhando em alto nível para manter aquilo, né? Enfim, é mais ou menos isso que eu tô querendo chegar. Tudo na nossa vida tem um custo. Tudo a gente paga para ter. E a nossa alma não é diferente. Pensando em tudo isso, né? Em comprar um carro, em comprar uma casa, em fazer uma faculdade, como a Larissa falou, né? Jesus, ele não pede para você não fazer essas coisas. Jesus não fala para você, você não vai comprar uma casa, você não vai comprar um carro, você não vai fazer faculdade. Não, não é isso que ele quer da gente. Jesus quer a nossa vida, um relacionamento. Quer que um relacionamento da nossa vida com ele seja feito, seja construído, seja transformado. Porque um relacionamento com Jesus, com a pessoa de Jesus, não é do dia para a noite. Isso leva tempo. Certa vez Jesus estava falando com os ouvintes. Jesus, por onde ele andava, tinha uma multidão junto com ele, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que direto, quando Jesus fala, ele fala para uma multidão de gente, porque tinha muita gente seguindo ele. E certa vez Jesus falou, isso já é no meio do versículo, é lá em Lucas 12, 22, é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, e nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. E daí foi nisso que mais ou menos entrou na conversa do Japa, sobre isso, né? Sobre o quanto a gente vai aproveitar a nossa vida, sobre o que a gente vai fazer por nós. E aí a gente já entrou de crente, né? Já, porque nós é crente, né? E nós já começamos a falar de Jesus já. Mas eu fiquei pensando nisso, porque a gente passa muito tempo da nossa vida, principalmente jovens. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando a gente é jovem, gente, eu sou jovem também. Eu nem vou falar que não parece, porque parece. A gente quer planejar o nosso futuro. Nós queremos saber o que a gente vai fazer no futuro. Qual que é a minha profissão? Que área que eu vou seguir? Na nossa célula ontem, a Marina compartilhou que ela tá pensando na faculdade e tal, algumas coisas assim, né? E ela falou que ela tá meio desesperada. A Marina não tá aqui, senão... Mas tomara que você esteja assistindo, tá bom, Marina? Tá bom, Marina? Ela falou que ela tá desesperada porque ela precisa fazer a faculdade. A Marina tem 20 anos. 20 anos. E é nessa idade que a gente começa a pirar a cabeça mesmo. Eu passei por isso. Quer dizer, eu não gostava muito de estudar. Então eu não pensava muito nisso. Por isso que demorou para eu começar a minha faculdade. Mas a gente começa a pensar assim, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou virar TikToker, eu vou virar YouTuber. Hoje em dia é assim, né? Ninguém fala, vou virar médico. Não, vou virar TikToker. Tá louco? O que eu vou fazer da minha vida? Vou virar jogador de Free Fire, né, Felipe? O que eu vou fazer da minha vida? E é nessa hora que você começa a pensar e querer saber o que você vai fazer e escolher os caminhos. E essa hora ela é uma hora um pouco perigosa na nossa vida. Porque a gente começa a inverter a ordem, a prioridade das coisas. Eu falo isso porque eu passei por isso. E com certeza você também passou, ou está passando. Por inverter a ordem das coisas. E colocar... não que seu trabalho não seja importante. Não que a sua vida profissional, né, em geral, não seja importante, mas Jesus é mais importante. E demorou para eu conseguir entender isso, hein? Nossa, eu bati a cabeça. Tá aqui minha esposa que não deixa eu mentir. Eu quebrei a cabeça. Até o Japa participou dessa minha jornada, descobriu o que eu ia fazer. E a gente começa a deixar algumas coisas à frente de Jesus e Jesus, eu te amo. Olha, você é o cara da minha vida, mas eu tenho que estudar para a prova. Vlad, então entendi. Então eu não preciso estudar para a prova. Eu vou lá e faço na louca e eu passo. Não, você não vai passar. Com certeza você não vai passar. Você precisa estudar. Isso está na nossa agenda. Daí igual quando o Japa falou e eu comecei a pensar. E aí eu falei, cara, ou melhor, Jesus, como que um jovem vai acertar essa agenda dele? Porque ele sai do ensino médio
E todo mundo já está falando, você tem que fazer uma faculdade. Você tem que ir para a faculdade. Você não pode ficar sem a faculdade. E também já, jovem já começa, e a namoradinha, o tio, né? O tiozão. Sempre começa, e a namoradinha, e os namoradinhos. E começa com essa pressão na cabeça de ter que fazer, jovem tem que estudar, jovem tem que saber o que vai fazer da vida. E realmente, a gente tem que saber. A gente tem que ir atrás. Só que muitas vezes a gente começa a atropelar essas coisas. E eu já contei algumas vezes aqui sobre a minha história de procura de alguma coisa para fazer da vida, né? Que eu quebrei a cara algumas vezes. E foi nessa época que eu comecei a inverter as coisas e comecei a colocar o meu serviço e querer ter uma vida boa, uma vida confortável acima das coisas do reino. Ano retrasado, mais ou menos, eu estava bem, eu estava com Jesus, isso eu nunca, depois que eu me converti, eu nunca larguei. Mas assim, é que ele estava com Jesus assim meio, Jesus, estou aqui com você, te amo, beijo, estamos aí, todo sábado e domingo nós estamos aí com você, e show. Mas não era aquela coisa, relacionamento, sabe? Eu via Jesus sábado e domingo, e durante minha semana, muitas vezes eu esquecia que Jesus existia. E com isso, as coisas foram passando e eu não fui entendendo o que estava acontecendo e veio a pandemia. Né? A gente não gosta muito de falar da pandemia porque já se fala muito lá fora, né? Mas aí veio a pandemia e a gente aqui, né? O pessoal que faz o louvor, que faz a transmissão, daí a gente criou o Ministério de Transmissão e a gente começou a estar muito próximo. E o mover de oração aqui era muito grande, gente. Quem estava aqui sabe como foi precioso aqui esse ano. Eu sei, a gente passou por algumas coisas, mas foi precioso demais para a minha vida. E aí foi ano passado onde Jesus me chamou de vez assim e falou, você precisa colocar eu acima das outras coisas, porque eu te chamei para fazer isso. E é para isso que você vive. Você vai ter uma profissão, você vai ter uma casa boa, você vai ter o conforto. Mas em primeiro lugar vem eu. Isso é Jesus comigo, falou. E foi aonde eu voltei a ter uma vida com Jesus, a buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. Mas mesmo eu voltando, não quer dizer que Jesus continuou sempre lá no topo. Muito pelo contrário, de volta e meia, eu dava uma escorregada e passava algumas coisas à frente. E aí sobre essa história, voltando para a história do Japa, porque tudo isso tem a ver com eu falando com Jesus. Jesus, onde que a gente vai encaixar? Só que daí eu percebi. Eu falo que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu falo, Jesus, você é o Senhor da minha vida. Você é o dono da minha vida. Minha vida é tua, faz o que você quiser. Mas aí eu tenho que procurar na minha agenda um horário para encaixar Jesus? Como assim? O teu patrão, quando você vai trabalhar, você chega para ele e fala bem assim, eu quero serviço, mas eu vou ver o horário que eu estou livre, tá? Daí a hora que eu estou livre eu venho aqui trabalhar para você. Você faz isso? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu não faço isso. Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando a gente entrega a vida para Jesus, não é que você vai abandonar teu serviço, gente. Eu não abandonei meu serviço, eu trabalho. Todos aqui que fazem, trabalham. Mas Jesus, ele está acima. Eu não encaixo um horário na minha agenda para Jesus falar, para eu falar com Jesus. A minha agenda é de Jesus. Entende? Eu trabalho, mas no meu trabalho eu consigo falar com Jesus. Eu estudo, mas no meu estudo, por que na hora que você está fazendo a prova lá e você olha uma pergunta, uma questão lá mais difícil, você fala, ai, Jesus amado. Aí, você lembrou de Jesus. Não é Jesus que tem que se encaixar na nossa agenda. A nossa agenda, ela pertence a Jesus. Quando nós dizemos, Jesus, você é o Senhor da minha vida é tua. Jesus, minha área financeira, vida financeira está na tua mão. Mas a gente não ora e pergunta, Jesus, eu devo comprar isso? Será que eu devo fazer isso? Fala comigo. E o que eu tirei disso,
dessa questão da nossa agenda estar superlotada é que a nossa geração ela é uma geração ultra ocupada. Ela não é uma geração ocupada. Quem aqui tem um vô ou um pai que falava bem assim: eu ia para a roça 5 horas da manhã e voltava, eu não sei, voltava umas 4 horas da tarde. E aí eu chegava e jantava, já tipo 6 horas, e eu ia dormir, porque no outro dia eu tinha que acordar. E aí eu sempre pensei, eu falava, mas era só isso? Não tinha outra coisa para fazer? Eu sempre pensei isso, não julgando, mas, sabe, por quê? Porque a nossa geração já nasceu com, quer dizer, a nossa geração não, eu não, mas um pouco mais novo, tipo as meninas aqui, provavelmente já nasceram sabendo que é internet. Quando elas começaram a entender tudo, elas já sabiam o que era a internet. Tipo, não foi uma coisa que apareceu, bum, nossa. Não, eu não. Eu, internet, ó. Nossa, vai parecer que eu sou muito velho, né? Mas eu não sou tão velho assim. Eu, internet, demorou. Tipo, quando era pequeno, eu jogava bolinha de gude, essas coisas assim. Não era internet. Não que eu não use, eu trabalho hoje com internet. Mas, na minha época, tinha outras coisas para fazer. Hoje, eu falei isso aqui há duas semanas atrás. Isso aqui, esse negócio aqui, se você parar e prestar atenção, você deve perder umas 3 ou 4 horas do seu dia com isso aqui na mão. Por baixo, brincandinho. E o que o Japa comentou comigo? Cara, no máximo a gente tem 5 horas. Se você passar 4 horas com isso aqui, você não tem 5 horas livre para você. Você tem 1, 2 no máximo. A nossa geração é uma geração muito ocupada por questão disso, da tecnologia. E, gente, eu não prego contra a tecnologia, isso aqui é uma bênção. E a gente evangeliza através disso. A gente ganha almas através disso. Isso aqui não é do diabo, não tem nada a ver com essas coisas, não. Pelo amor de Deus. Eu uso isso aqui, muito. Mas é que isso aqui não pode estar acima de Jesus. Isso aqui eu digo tecnologia, celular, seja lá computador. A nossa geração é uma geração que está muito ocupada. Mas as ocupações da nossa geração, gente, eu vou falar porque acontece comigo e com a minha esposa. A nossa preocupação é, terminei o serviço, vou sentar no sofá de boa. Nossa, que série que eu vou assistir hoje? Será que a Netflix lançou uma série nova? Vou procurar. E você entra naquele bendito do catálogo da Netflix e você passa meia hora procurando alguma coisa para assistir. Não é só com você, é com a gente também. Todo mundo faz isso. E a gente passa meia hora lá procurando e a gente acha a tal da série. E aí vai um episódio. Nossa, episódio legal, série legal. Vai mais um. E a hora que você vê, você passou 3, 4 horas brincando na frente da TV. Mas brincando na frente do celular ou do computador. Eu falo aqui porque só acontece com vocês? Não, porque acontece comigo. Eu também participo disso. A nossa geração é uma geração que está muito ocupada em trabalhar para ter o próximo acessório aí que está no hype, que todo mundo quer, que todo mundo procura. Qual que é a roupa agora que estão usando? Vou comprar também. Agora estão usando tênis lá que brilha. Vou comprar um tênis que brilha. Vou trabalhar mais, vou fazer minha hora extra e vou comprar um tênis que brilha. Porque eu quero estar igual a todo mundo. Vou colocar um outro que agora não está podendo, mas logo já está voltando e provavelmente isso vai acontecer. Tem as bandas de coreano lá, né? Que eu nunca ouvi uma música, mas eu sei que faz muito sucesso. Se essa banda, ela vem aqui pro Brasil, por baixo você vai pagar no ingresso deles R$500. Por baixo. E não basta você pagar o ingresso deles. Você vai ter que ir 2 semanas antes para ficar na fila. Porque tem um monte de gente doida, histérica lá querendo ver eles. Então você paga R$500, passa uma semana. Eu sei porque isso já aconteceu na minha geração com outro tipo de banda. Com outra coisa que era o top do momento. Justin Bieber. O que leva uma pessoa a ir assistir um show do Justin Bieber e ficar 3 semanas dormindo na rua para ver o Justin Bieber? Nada contra o Justin Bieber. Mas essa é a nossa geração.
Gente, quando eu falo isso, é porque a gente consegue passar 1, 2 semanas dormindo na rua. Isso aí, quem lembra, sabe? Fazia uma entrevista com os jovens na frente do show, do negócio do show. Ele falava, eu tô pedindo para minha mãe vir trazer comida, para eu não perder o lugar. Isso é verdade, vocês sabem que é verdade. Mas para Jesus, a gente não gasta 1 hora com o joelho no chão. É de doer, gente, eu sei que dói. Mas é a realidade. É a nossa realidade. A gente não gasta 1 hora com o joelho no chão. A gente fica 1 semana aí para perder peso. Aí, vou comer só alface. Eu tenho uma mulher lá em casa, né? E ela de vez em quando vem com essas doideiras. Eu vou ficar 1 semana, sei lá o que eu vou fazer. Mas não estou falando dela. Mas a gente não consegue abdicar de uma refeição no dia para fazer, ou na semana, para fazer um jejum. Para chegar mais perto de Jesus. Falar, Jesus, eu quero profundidade com você. Eu vou fazer um jejum, eu vou entregar uma refeição do meu dia, dessa semana, só porque eu quero intimidade com você. E nessa refeição, durante essa refeição, eu vou orar, eu vou conversar com você. A gente perde dias lendo um livro que não vai fazer nada. Quer dizer, hoje em dia, a nossa geração até nisso, né? Eu me coloco no meio, igual eu estou falando, é a nossa geração, porque eu estou no meio. A nossa geração mal lê, por causa de internet também. Mas quando a gente pega para ler um livro, a gente passa aí, sei lá, você lê rápido, você passa 1, 2, 3 semanas. Você lê muito demorado, assim, tipo eu, assim. Você vai, tipo, um livro que você quer ler, você vai, a não ser que o livro seja muito bom, mas você vai em uns 2 meses para ler um livro, lendo de boa, assim, tranquilinho. Mas a gente não para uma meia hora para ler a Bíblia. Eu lembro quando saiu o livro aquele 50 Tons de Cinza. É o último livro, assim, que eu lembro que uma galera comprou, assim, e até na igreja. Todo mundo comprando, que eu quero ler. Nada contra, gente, nada contra. Mas a partir do momento que eu compro um livro que é de pura sexualidade, ele não tem outro assunto. É romance e tal, mas é sexualidade. Pesada, forte. Mas eu não pego a minha Bíblia para ler. Tem alguma coisa errada. Mas, enquanto eu pensava e Jesus falava comigo, enquanto eu orava para fazer essa palavra, são palavras duras, não é fácil estar aqui em cima para falar isso, não é nem um pouco fácil, mas é a verdade. A verdade, ela não é feita para ficar sendo segurada, sabe, gente? A verdade, ela vem para confrontar a gente, para fazer uma mudança. Porque meia hora com você lendo a Bíblia vai valer milhões de vezes mais do que você 1 mês lendo um livro desse tipo. Vlad, eu não posso ler? Não, você lê, pode ler, fica à vontade. Mas a Bíblia não pode faltar na nossa dieta cristã. Se a gente quiser cuidar da nossa vida. E a gente vai entrar nisso. Nós andamos muito preocupados, a nossa geração também, com o que o outro está fazendo. Até esses dias a Larissa me lembrou uma coisa que é uma coisa que sempre que volta a gente buga. Tipo, você nunca se olhou como você é. Você sempre olhou você no espelho. Você nunca se viu. Você nunca viu o teu rosto. Você só viu pelo espelho. Dá uma bugada na cabeça, né? Você fala, nossa, eu nunca me vi. Eu só me vi através do espelho. E eu pensando nisso também, nessa questão, eu estava pensando, às vezes, quando eu começo a falar com Jesus, eu começo a perceber que nem eu me conheço como Ele me conhece. Eu começo a ler a Bíblia e eu falo, nossa, Jesus, você me conhece mais do que eu. Então, meia hora que você perde cuidando da sua vida, falando com Jesus, Jesus, como que eu sou? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor, Jesus?
Você precisa fazer isso, isso, isso. Mas a nossa geração é uma geração que está muito preocupada em olhar o que o nosso amigo está fazendo no Instagram. Muito preocupada. A Larissa sabe, eu não estou falando isso aqui para vocês não. Isso aí me incomoda, cara. É uma coisa que é pessoal minha. Mas eu ficar olhando o que está acontecendo na vida dos outros... Mas é uma coisa minha, nada contra o Instagram, como eu já falei. Mas aí eu olho, meu amigo viajou, sei lá, foi para Bonito, igual o Naldão, nosso irmão que foi para Bonito. Aí eu vejo o status lá, eu falo pro Naldo, irmão, vida boa, hein? E é um lugar muito bonito mesmo. O cara que colocou o nome lá acertou, em cheio. E aí eu olho meus irmãos, meu irmão tá viajando. Esse aqui fez isso, meu amigo comprou não sei o quê. Olha, isso aqui aconteceu. E a gente só olhando para lá, para lá, para lá. Mas a nossa vida, a gente começa a deixar de lado. A gente se preocupa muito com a vida do nosso próximo. A gente preocupa quando a gente está aqui. A gente agora, eu estou falando, gente da igreja. Nós que aceitamos Jesus e vivemos com Jesus no nosso coração. A gente está muito preocupado se o nosso irmão está pecando. Meu irmão está... Aquele lá, que ele está com a vida perdida. Misericórdia. Aquele, olha, está pecando. Olha a vida que está vivendo. A gente começa a olhar e apontar o dedo assim, esse está pecando, 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 pecando. E a gente começa a esquecer o que a gente está fazendo. A gente esquece totalmente de como anda a nossa vida. Você tem cuidado da sua vida como você cuida da vida dos outros? Foi essa pergunta que eu me fiz. Falei, eu tenho cuidado da vida do meu irmão lá. Meu irmão tal pessoa, cara, tá pecando. Tô vendo, tá pecando, nossa, tá errado. Mas às vezes eu tô pecando também, às vezes acontece alguma coisa no serviço, você vai lá e dá uma mentidinha, de nada. Gente, é pecado? É errado. Tal pessoa está fazendo alguma coisa, mas você está cobiçando a mulher do próximo? Você está cobiçando o marido da próxima? Da próxima, existe isso? Acho que existe. Você está cobiçando o marido da próxima, o namorado da próxima, o que seja? E aí você está olhando porque a outra pessoa está fazendo de errado, e a gente começa a parar de olhar para o que a gente está fazendo. Eu faço isso aqui, mas aquilo lá? Olha, como que pode? A tua fraqueza é diferente da fraqueza dele. A sua vida é diferente da vida dele. Sabe quando a gente tem que se preocupar com a vida do nosso irmão? Em duas situações. Se ele ainda não conhece Jesus, a gente tem que apresentar Jesus para ele. E a segunda situação é, se ele está pecando, se ele está errado, a gente não espalha, a gente não fala. A gente vai lá e conversa com ele e ajuda ele. Chega, eu sei que você errou. Mas eu estou aqui para o que você precisar. É para isso que a gente está aqui, cara. É para isso que a gente é a igreja. A gente não é igreja para chegar e apontar o dedo para quem está lá fora, você vai para o inferno. Não sou eu que mando ninguém para o inferno. A nossa vida com Jesus é feita para ajudar pessoas e amar pessoas. E não para afundar elas e empurrar. A nossa vida é, meu irmão está triste no canto, eu vou lá e eu converso com ele. Eu vou lá e eu falo com ele. Eu ajudo ele a sair daquilo. Eu não falo, tá triste, tá pecando. Gente, eu estou falando isso aqui porque são coisas que eu já vivi. Como eu disse, eu tenho 8 anos de convertido. E eu passei muito desses anos de convertido em outro lugar, onde eu era essa pessoa do canto. E eu sei como se sente. Sabe por quê? Porque eu sou falho, você é falho, todos nós somos falhos. Todos nós pecamos. Se você olhar para minha cara e falar, eu não peco, eu vou falar, pecou, mentiroso. De que vai adiantar a gente olhar para o nosso irmão e falar, você está pecando, você vai para o inferno. Aí o nosso irmão, não, eu sei. No melhor caso, ele vai entender o que você está falando e ele vai ficar de boa, mas normalmente não vai entender se você falar dessa forma. E ele vai voltar para Jesus, Jesus me perdoa, e voltar a caminhar com Jesus. E aí a gente é fiscal de quem está caindo, de quem está pecando. A gente começa a cuidar da vida de todo mundo. E a nossa a gente vai deixando de lado. É por isso que é essa palavra. Vai cuidar da sua vida. O que é o vá cuidar da sua vida? É você
conversar com Jesus, é você viver. Ah, mas então, Vlad, eu não posso chegar e falar com meu irmão. Eu não posso pedir ajuda de outra pessoa, porque eu não consigo resolver. Não, você pode, claro que você pode. O que a gente não pode é ficar com aquele dedão, daquele jeito ali, ó. Porque provavelmente, você também não gosta de estar na frente de um dedo daquele. Eu não gosto. Eu não gosto de ser julgado. Eu não gosto que apontem o dedo para mim e falem. Eu prefiro 1000 vezes alguém que vem e ajuda. E provavelmente você também é assim. Hoje essa palavra, ela não é para quem está do teu lado. Normalmente a gente vem aqui e a gente ouve palavras de a gente precisa amar. E a gente precisa amar. Isso é amar. Você cuidar da sua vida. Porque quando você cuida da sua vida, você está preparado para cuidar da vida do próximo. Entendeu? Quando você está andando com Jesus e você está cuidando da sua vida está... Igual eu falei, todos nós pecamos. A gente não vai ser perfeito nunca. Mas minha vida está ok e eu vou ajudar o próximo. E como eu falei algumas semanas atrás, se tua vida não está ok, mas você está andando com Jesus, se você está mal, se você está triste, ou acontecendo alguma coisa, alguma luta com você, aí Jesus vai pegar você e vai falar, você vai ajudar aquela pessoa que ela está passando por isso. Mas Jesus, eu não resolvi nem minha vida ainda. Como que eu vou ajudar? Como que eu vou ajudar ela? Não tem como. Jesus falou, não, você vai ajudar ela. E através de você ajudar teu irmão, e não apontar o dedo, é onde você vai conseguir ser tratado e ajudar e curar. E isso é o corpo de Jesus. A partir do momento que a gente para de apontar o dedo e começa a perguntar, como você está? Você precisa de ajuda? O que você está passando? Gente, isso muda a vida de uma pessoa. Isso muda a forma como a pessoa está se sentindo. Nós só vamos crescer como igreja de Cristo a partir do momento que a gente entender que a única preocupação que a gente tem que ter com a vida do nosso irmão é: ele conhece a Cristo? E ele está bem? Se ele conhece Cristo, amém. Se ele não está bem, eu vou ajudar. Se ele está bem, amém. A gente vai caminhar junto e a gente vai cuidar da vida um do outro. Como você tem cuidado da sua vida? Se você está há um tempo na igreja, você já sabe que existem palavras com amor e existem palavras de confronto. Não tem como a gente direcionar a palavra para alguém, porque quando a gente está criando a palavra, a gente nem sabe quem vai estar aqui. E quando eu falava com Jesus sobre essas coisas, eu ficava pensando, porque eu não levo muito jeito, gente, para subir aqui e falar essas coisas. Eu não levo muito jeito. E eu falava, Jesus, isso é difícil. É difícil falar esse tipo de coisa. E como a gente sempre fala, quando Deus dá esse... Igual eu falei para vocês, eu estava conversando com o Japa, e isso veio na minha vida. Eu comecei a pensar, como que eu trato a minha vida? Eu tenho cuidado da minha vida? Eu tenho dado o valor que Jesus deu para a minha vida? E como eu falei no começo, toda a vida, ela tem um preço. Tudo na vida tem um preço. E a sua vida não é diferente, a sua vida tem um preço. A parte boa é que esse preço já foi pago. Você não precisa pagar nada. Mas nada, zero. E só tem parte boa. A parte boa é que Jesus morreu numa cruz pela minha vida, por sua vida. E que a gente não precisa entregar nada em troca. A gente só precisa entender que Ele morreu porque Ele nos ama. Não tem nada melhor do que estar junto de alguém que te ama. Não tem nada melhor. Nada melhor do que alguém que você sabe que caminha com você e que luta com você. E que luta por você. Jesus morreu numa cruz por você. E por mim. Jesus morreu nessa cruz para que nós pudéssemos ajudar um ao outro e não derrubar um ao outro. Isso não faz parte da igreja de Cristo. Ah, Vlad, então, tô entendendo. Então na igreja, sim, tá todo mundo ok. Nem um irmão olha pro outro e fala, não. Eu tava ouvindo um podcast essa semana que o cara falou, cara, parece que a igreja foi feita para não dar certo. Porque você bota um monte de gente que nenhum pensa igual ao outro,
Nenhum. Gente, se a gente fizer um teste aqui de pensamento, não sai um igual ao outro aqui. Todos nós pensamos diferente. Bota todo esse povo dentro do mesmo lugar, para conviver, para criar ministérios, estruturas, e para fazer reuniões e para tudo. Porque a igreja como a gente conhece hoje, ela começou depois de Jesus. Depois que Jesus veio, morreu, falou, um abraço, estou subindo lá, para que se estiver pronto eu volto. E deixou a igreja aqui para nós, para a gente ver como ia ser. Essa é uma palavra de confronto, mas para a gente entender o que Jesus tem para a nossa vida. Jesus só tem o bom, só coisas boas, só tem o bom, só tem o bem para você. Jesus só tem coisa boa para a sua vida. Jesus morreu para que você pudesse viver livre, para que você pudesse viver sem culpa. Tá, Vade, entendi. Então eu preciso valorizar minha vida, e valorizar minha vida eu ter uma vida com Jesus, e eu me preocupar menos com a vida, não com a vida, gente. Deixa eu só fazer uma... Não é de se preocupar com a vida do irmão, o irmão está passando dificuldade, não, eu tenho que cuidar da minha vida, o meu irmão lá que se vire. Não, a gente está aqui para isso, para ir lá e o meu irmão está mal, eu vou te ajudar. A gente está para puxar ele para cá, não para jogar ele para baixo. Tá, Vlad, mas e se eu não cuidar da minha vida? A Bíblia lá em Salmos vai dizer que o preço que o custo da redenção da alma é caríssimo. Em Salmos 49:8 vai dizer, a redenção da alma é caríssima. Se você tem se esquecido da sua alma e anda ocupado e preocupado apenas em conquistar as coisas que esse mundo tem a oferecer para você, em Marcos 8, no 36 vai dizer, que aproveita o homem ao ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou de que adianta você ganhar o mundo inteiro, você salvar todo mundo, mas você vai perder a sua alma? No fim não vale nada. O importante, o melhor, é você salvar a sua alma e você salvar a alma de quem precisa que a alma seja salva. A Bíblia ensina que sua alma é uma coisa preciosa, porque ela pertence a Deus. Em Ezequiel 18 vai dizer que Deus vai dizer que todas as almas são minhas. A alma humana ela é tão valiosa que o próprio Deus pagou um preço que ninguém poderia pagar por ela. Ele entregou seu Filho único. Em Romanos 5:6 vai dizer, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus morreu não porque a gente é bom, não porque a gente é maravilhoso, mas porque Ele entendia que Ele precisava morrer. Porque Ele nos amava de uma forma tão grande que Ele sabia que não tinha outra forma. A sua alma é preciosa, a sua vida é preciosa. Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Está escrito lá em Lucas 9:56. E tudo isso, gente, que eu falei hoje, é com um único motivo. Nós precisamos repensar no valor que nós temos dado para a nossa própria vida. Eu falei de tudo isso, de cuidar da vida do irmão, mas o que eu quero dizer de tudo isso é como você tem cuidado da sua alma. Porque quem cuida de uma coisa não consegue cuidar de outra. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive meu amigo Japa falou esses dias, falou para mim, nossa, Pia, você é o bichão mesmo, você consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Não, eu estava na reunião de serviço. Olha só, vou me entregar. Mas eu estava lá na reunião de serviço, só que não tinha a ver comigo o assunto. E eu estava mandando um áudio para ele. Ele falou, cara, você está na reunião e está falando comigo, você consegue prestar atenção em duas coisas? Como você consegue fazer isso? Eu falei, é simples, eu não estou prestando atenção na reunião. Eu estou fazendo uma coisa só. Ou seja, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se duas pessoas falar junto comigo, eu já bugo assim, trava, da tela azul, na hora.
Então, se nós estamos cuidando da vida do irmão, do próximo, a gente não consegue cuidar da nossa. Cuidando no mau sentido, que eu digo. Nós precisamos começar a colocar as coisas em ordem de prioridade, sabe? Jesus, o reino de Deus, minha família, minha igreja, e assim você vai montando. E nesse bolo, Jesus, o reino de Deus, quando você busca o reino de Deus e a justiça dele, a sua alma, ela está sendo bem cuidada. Porque é isso que Jesus quer de você. Jesus não te chamou para passar 24 horas por dia aqui dentro desse templo. Jesus não chamou você para isso. Jesus nos chamou mais para estar lá fora, pregando o evangelho para quem está lá fora, do que para estar aqui dentro com o microfone na mão. Jesus não me chamou para estar aqui em cima pregando. Pode ser que eu seja usado, mas de verdade, onde Ele quer eu pregando, é a partir do momento que acabou o culto, apagou todas as luzes, a gente saiu por aquela porta e fechou. Aí a partir de lá, eu continuo pregando o que eu preguei aqui dentro. Eu continuo falando e indo atrás daqueles que precisam da verdade de Jesus. Gente, a gente precisa de Jesus. A gente não consegue comandar nossa vida sem Jesus. Eu já tentei, você já tentou também. São coisas que são prazeres momentâneos, sabe? Enquanto eu estava fazendo essa palavra, eu estava lembrando disso também. De quando eu vivia minha vida louca. Eu tinha 13, 14 anos. Pra vocês terem uma noção. E quando eu comecei a viver essa vida, começou uma moda de um negócio. O negócio chamava narguilé. Eu tinha 13 anos. 13 anos já faz mais de 10 anos. Começou assim a febre, assim, uma febre. E eu lembro, eu estou falando da minha experiência. Eu lembro de quando eu fazia isso, eu bebia, e eu fumava narguilé, mas eu voltava para casa e aquilo não tinha mudado nada na minha vida. Muito pior, estava estragando a minha vida. Eu ia e fazia isso, eu estou falando do meu testemunho, esse é o meu testemunho. E eu entendi que esses prazeres da vida são todos momentâneos. Que não ia valer de nada eu viver dessa forma. Porque Jesus é mais precioso que isso, Jesus é muito maior. Gente, a qualidade de vida que eu tenho, eu já falei para vocês aqui, eu não tinha expectativa de vida assim, tipo, do que eu ia fazer de nada, minha vida era perdida. Casar, eu falava, você tá zoando com a minha cara, né? Você tá de brincadeira, né? Já faz 4 anos que eu sou casado, eu ainda sou novo ainda. Quando eu tinha meus 16 anos, eu falava, eu vou casar com os 25, eu nem fiz 25 ainda. Eu nem fiz 25. Então Jesus deu uma zoada na tua vida, hein, Vlad? Não. Gente, eu vivi cada coisa que eu não esperava viver nunca. Eu não esperava que Jesus iria fazer isso, o que Ele fez na minha vida. Tudo que Ele transformou, tudo que Ele tocou, tudo que Ele mudou. Nós precisamos de Jesus. Invista na sua alma. Como que eu posso investir na minha alma? Praticando o maior mandamento que Jesus Cristo deixou. Que está lá em Lucas 10, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Você também vai salvar a tua alma e cuidar da sua alma, entregando a sua vida ao Senhor e confiando nele. Em Lamentações 3:25 vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Eu vou pedir para vocês se colocar de pé, fechar os seus olhos. A vida com Jesus, ela é muito louca no sentido de que você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você nunca sabe o que Jesus vai fazer com a sua vida e vai pedir para a sua vida amanhã. Você não sabe se Jesus vai chegar e vai falar para você amanhã, tô te chamando para você ir para a África. Você vai ser missionário lá. Se prepara que você vai ir. Você não sabe se amanhã Jesus vai te falar, você vai passar tanto tempo em tal lugar pregando o evangelho.
Você vai ser chamado para o lugar mais perigoso da sua cidade, para pregar o evangelho lá, e você vai morar lá naquele lugar. E você não vai ter luxo, e você não vai ter nada. Mas você vai ter a mim. E eu vou te guiar, eu vou te segurar no que você precisar. A vida com Jesus é perigosa. É perigosa pra gente, que a gente tenta sempre controlar da forma que a gente quer. A gente sempre tenta cuidar do que a gente vai fazer. Igual eu disse, a gente quando é jovem, a gente sempre está cuidando. O que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou fazer? Eu vou fazer faculdade? Às vezes você pode não querer fazer faculdade, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Eu nunca quis. Mas a gente sempre está nessa coisa assim, Jesus, eu quero fazer isso. E muitas vezes a gente não confia no que Jesus tem para nós, para nossa vida. Você está aqui hoje, às vezes alguém nem te convidou para estar aqui hoje. Às vezes você nem foi convidado. Mas Jesus te chamou. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu confio. Que Jesus cruza a vida das pessoas para elas se conhecerem e para elas cuidarem uma das outras. É nisso que eu acredito. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. A gente vai orar daqui a pouco. Mas só continue prestando atenção no que eu vou falando. Como eu já disse aqui, pode ser novidade para você ou não. A sua vida ela é preciosa demais para Jesus. Demais, aliás. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. E eu não estou falando isso aqui da boca para fora e eu não acredito nisso. Eu acredito nisso porque eu vivo isso todo dia. Fazem 8 anos que nós vivemos isso. E nós fizemos eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi seguir Jesus. Jesus tem planos que nós não enxergamos, nós não conseguimos compreender e nós nem acreditamos muitas vezes nos planos que Jesus tem para nós. Às vezes Jesus coloca um plano, um sonho no seu coração que você acredita que é uma coisa da sua cabeça. Tu fala, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. E Jesus fala, só confia que quem vai fazer sou eu, não é você. O nosso dever é sempre olhar para Jesus e falar, Jesus, minha vida está na sua mão e eu confio. Como eu falei, a gente diz que Jesus é o Senhor da nossa vida. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós entregamos a nossa vida, a nossa agenda, tudo que nós vamos fazer nas mãos dele e ele faz o que ele achar melhor. E é uma vida dessa que eu quero te convidar a viver hoje. Feche seus olhos, a gente vai orar. Senhor Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos em sua presença, Pai. Deus, toca os corações deles, Senhor, vai de encontro, Pai. Deus, a cada coração aqui, todos nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos porque o Senhor pagou um preço alto na cruz pela nossa vida. Deus, nós queremos cuidar da nossa alma, e cuidar da nossa alma quer dizer uma vida que está entregue em suas mãos para a sua vontade ser feita, Pai. Se você já viveu com Jesus, se você já teve uma vida com Ele, você acabou se desviando por qualquer motivo, você não deve satisfação, como eu falei, para ninguém mesmo. Jesus está te convidando a voltar para Ele hoje. Como eu disse, eu acredito que as pessoas vão para o lugar que elas têm que ir, porque Jesus tem um plano para elas naquele lugar. Ou às vezes não é naquele lugar, mas é com Ele o plano. Então, se você já esteve com Jesus algum dia e por um motivo você acabou se desviando dos caminhos dele, mas hoje você quer voltar para entregar e para voltar a cuidar da sua alma, peço que você só levante sua mão. E a outra parte disso é se você não conhece a Jesus, se você, às vezes você nem sabe como é uma vida com Jesus e você nem sabe o que significa entregar a vida para Jesus. Às vezes na sua cabeça você pensa, eu vou entregar minha vida para Jesus e agora eu vou ter que entregar meu trabalho, eu vou ter que entregar minha faculdade. Eu não vou mais poder viver o que eu tinha sonho. Não é isso. A diferença é que quando a tua vida ficar difícil, que você sabe que uma hora ou outra ela volta a ficar difícil, você vai ter onde se apoiar, porque Ele sempre está com você. Jesus sempre está com você. Se você ainda não aceitou Jesus e você quer aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão, a gente vai estar orando por você nessa noite.
Amém? Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos e a gente vai orar por essas vidas. Se você já andou com Jesus, ou se você não conhece Jesus e quer entregar a sua vida nas mãos dele, ele está te chamando hoje para você cuidar da sua alma. Você não vai sair daqui santo, você não vai sair daqui sem pecar, você não vai sair daqui tendo que brilhar lá fora, não vai sair pozinho mágico em cima de você nem nada. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. A diferença é que você tem o Senhor na sua vida, que vai poder caminhar ao seu lado e vai poder andar ao seu lado para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, temos mãos levantadas neste lugar, Senhor, para te receber de volta, Senhor, ou para aceitar o Senhor como Senhor Salvador. Pai, abraça ele, Senhor, como o Senhor já abraçou um dia, Senhor. Deus, essa pessoa está voltando, essas pessoas estão voltando ou estão te aceitando, Senhor, porque elas sabem, Deus, a preciosidade que é ter uma vida com o Senhor e caminhar do seu lado, caminhar, Deus, embaixo do que o Senhor tem. Não há, Deus, presente maior, Deus, não há coisa melhor na nossa vida, Deus. É uma honra, Deus, poder andar e entregar a vida para o Senhor poder conduzir da melhor forma, Senhor. Deus, aceita essas vidas, Deus, de volta, Senhor. Aceita essas vidas, Deus, porque estão dizendo, Senhor, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Da minha força eu não consigo, Senhor, mas com o Senhor eu sei que eu posso. Senhor, nós sabemos que o Senhor é Pai, que o Senhor é amor e que o Senhor nos aceita de volta, Pai. Não importa o que nós fizemos, não importa o que estejamos fazendo, Senhor, isso nada importa. O que importa é o nosso coração, que Ele não recebeu o Senhor de volta, Senhor. Então, Deus, receba esses corações novamente, Senhor. Deus, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos, Deus, por cada vida nessa noite aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.